Já te expliquei os 3 passos, agora a gente vai para o 4º, que é aquele passo que vai concretizar tudo o que você construiu até agora. Então ele é muito importante. Tem poder quem age. Eu peguei essa frase do Paulo Vieira, né? Peguei emprestado. E no começo eu confesso que eu achava que era um pouquinho de clichê, mas eu tenho visto cada vez mais que realmente as coisas só se concretizam, a realidade só muda, os frutos só vêm quando você e eu agimos, quando a gente põe a mão na massa. Por isso, inclusive, que todos os meus vídeos têm os mãos à obras, porque quando eu entendi isso, eu quis levar isso para vocês, de que é necessário pôr a mão na obra, é necessário fazer para que os resultados e os frutos venham. Quando você age, você está mostrando que você se comprometeu com aquilo que você idealizou ou planejou. Por isso é muito importante, para que o seu propósito comece a acontecer, é necessária essa ação. É muito importante para que esse propósito venha a se realizar. E, por exemplo, esse canal mesmo, se eu não tivesse entrado no desafio de agir, de começar, talvez ele não estaria, talvez não, ele não estaria nas suas mãos hoje. E eu tenho recebido tantos feedbacks de que esse canal, as mensagens têm impactado tantas pessoas, têm ajudado tantos, que eu nem imaginava. E com certeza você vai se surpreender quantas pessoas você pode influenciar se você começar a agir. Mas ei, me escute, é necessário agir. Eu sei que às vezes dá medo, às vezes dá preguiça, e realmente, quanto mais você quer subir os níveis, mais responsabilidades chegam com isso. Então, agir às vezes dá um medo, porque vai aumentar a responsabilidade, porque você se compromete com coisas diferentes. Mas preste atenção, é necessário se comprometer, porque senão os frutos não vêm. Eu te contei um pouco do canal, eu tô colhendo frutos, mas porque eu agi. E você, quais frutos você tá querendo? Às vezes está faltando esse passo, esse último passo de agir, mas claro que você precisa fazer todos os outros. E não deixe todos os outros que eu já ensinei, inclusive se você não viu, corra lá para ver. E durante esse caminho também é necessário vencer o medo de que, e se eu tentar e der errado, e se eu tentar e não era bem isso que eu queria, não tem problema, muda o caminho, mas pelo menos comece, dê o primeiro passo. E detalhe, use os recursos que você tem hoje. Eu ouço muitas pessoas, e às vezes até eu acabava justificando, mas os recursos ainda não chegaram, mas o meu projeto precisa de tanto para eu começar e eu ainda não consegui isso, por isso eu não comecei. Cuidado, porque se você às vezes está esperando demais uns recursos para você começar um projeto, às vezes esse recurso não vem, porque você está se comprometendo com os recursos e não com o projeto. E aí eu vou te contar algo, quando você se compromete com o projeto, os recursos chegam, mas quando você se compromete de coração, quando você realmente definir os seus planos de ações, qual ação você vai tomar e começar a tomar essas ações, você vai se movimentar. E quando você se movimenta, é incrível, a física quântica nos garante isso, o que eu vivi me garantiu isso e eu quero te mostrar que é necessário, que é importante, o primeiro passo para que tudo se movimente, para que as coisas aconteçam na sua vida. Vou continuar te dando exemplos. Para eu chegar nesse canal, que eu lancei o ano passado, eu comecei com os recursos que estavam na minha mão. Chegou esse livro na minha mão, chegou depois, primeiro esse na verdade, depois esse. E eu realmente me comprometi a entender o que essas autoras estavam querendo dizer, que é uma bióloga e uma neurocientista. E detalhe, quando a gente se compromete, a gente vai até o fim. Esses livros chegaram na minha mão em inglês, porque esse não tem versão em português e esse lançou esse ano. Então, eu me comprometi a quê? A traduzir. Sim, eu traduzi esse material denso, porque é de áreas específicas, para o português. E no caso dessa neurocientista, eu vi 15 episódios dela e traduzi todos, para que eu conseguisse ter a compreensão do que eu queria passar para vocês, para eu ter base, para eu ter estrutura, e eu não parei só nessas. Essa eu tô só te dando exemplo que foi o começo, mas eu trabalhei com os recursos que eu tinha. E é tão interessante que quando a gente se movimenta, as coisas começam a acontecer. Quero te dar outro exemplo de ação que eu tive, para você ver que não é do nada que as coisas acontecem. Eu, depois de ler esses livros, eu peguei todo esse conteúdo e decidi ensinar algumas pessoas sobre o que eu estava aprendendo. Ensinar sobre mudança de mente. E para isso eu consegui um grupo que eu me deslocava 11 km para ir e 11 km para voltar, ou seja, 22 km.
era um grupo que eu apresentei esse conteúdo. E teve uma vez que existia uma pessoa, né? As pessoas faltaram, foi somente uma, e eu ministrei, né, o que eu estava aprendendo, repassei o aprendizado apenas a uma pessoa. E passou pela minha mente, nossa, mas eu vim aqui, né, tão distante e tal, para uma pessoa. Mas aí eu lembrei, eu estou plantando, eu estou me movimentando. E foi nesse movimento que em um dos cursos, né, em um dos dias, eu conheci uma moça que ela me indicou a Débora Brito, que você que já assistiu, já conhece o canal, viu eu falando sobre ela no começo do canal, tem um vídeo, e ela me ajudou nessa mudança de mente, né, me ajudou no meu processo de cura. E além disso também eu continuei agindo, continuei trazendo palestras, trouxe algumas palestras para Goiânia de alguns profissionais, e em uma palestra esse profissional citou um médico e esse médico eu conheci, era um neurocientista que hoje é o médico que me acompanha. E ele fazia um trabalho não com o medicamento que eu usava antes, que era o medicamento de injeções, injetáveis, que era uma coisa que me doía muito, porque era muito forte essas injeções. E hoje ele faz acompanhamento somente com suplementos, que eu também conto pra você lá no começo do canal. Então tudo isso aconteceu, eu conheci essas pessoas, a Débora, o médico, eu conheci o conteúdo dos livros porque eu agi. E você? Por que você não se movimenta? O que está te impedindo de você se movimentar? Todo esse vídeo é para te dizer que é necessário dar o primeiro passo. Não precisa ser vários de uma vez, mas comece com um. Qual é o passo que você decide hoje? Eu costumo dizer que todos nós podemos voar. Mas para voar, a gente tem que nós precisamos usar as nossas asas. Ou seja, batê-las, usá-las. E muitas vezes a gente até esquece de percebê-la, de aceitá-la, né? E aí por isso que a gente não escolhe usá-las e depois batê-las e realmente alçar voos altos. Você pode sim voar alto, mas para isso precisa usar as suas asas. A caneta tá na sua mão para você escrever a sua história. Qual é a sua história? Eu comecei a escrever a minha e te repassar tudo isso. Comecei a escrever, fiz parte, fui protagonista da minha história. E você tá com a caneta na mão, só está faltando a sua ação de realmente começar a escrever. Então haja e colhe os resultados. Eu acredito. E você acredita? Então comece, haja para você colher os seus resultados.